quase, apesar de falar alto, que eu ainda perco, né? Porque o gênio aqui não estava com o áudio ligado. Valeu, BA, obrigado. Galera, passamos já da 20h31, só mais um minutinho pra gente começar. Tem o pessoal logando aqui, entrando no YouTube, no Instagram também. Obrigado pelo feedback, BA. Tararam. Hoje assunto polêmico, assunto maneiro. Vamos ver se esse YouTube, vou tentar de novo no YouTube aqui. Parece que no YouTube não está indo. Vamos tentar mais uma vez, vamos tentar. Ah, agora no YouTube acho que conectou, hein? Danilo Costa, boa noite. Galerinha, lembrando que hoje a gente vai falar sobre o bolso do treinador, o bolso do personal. Imagina, né? Já não é. Geralmente a galera já sofre da nossa área. E eu vou falar sobre isso muito hoje. Agora foi? Valeu, Léo, obrigado. Imagina nessa pandemia aí, nesse coronavírus do Brasil que não acaba nunca. Bom, galerinha, vamos tacar-lhe pau na brincadeira de hoje? Acredito que a aula vai ser maneira, espero a participação de vocês. Conteúdo bacana. Então, galera, vamos dar sequência nos paranauês. Se acontecer alguma coisa com áudio, peço que por favor alguém avise aí no Instagram. Se quiserem mandar perguntas também mandem pelo Instagram ou pelo YouTube. Lembrando que faz mais de mês, né, que todas as segundas e quartas às 20h31 eu venho aqui para trazer um pouco da minha parte técnica que eu estudei ao longo dos anos, um pouco da minha experiência. Então, atuando como treinador há quase 18 anos, já minha profissão meu diploma vai completar a maioridade já. Então, tem muita coisa que eu vi ao longo do tempo, eu acho bacana a gente compartilhar, eu pego muito feedback de vocês. Na segunda-feira foi extremamente produtivo, a gente trocou figurinhas. Acredito que a gente se ajuda muito e faz a educação física crescer, e a educação física crescendo fica bom para todo mundo, não fica bom só para mim ou só para você, fica bom para todos os profissionais da nossa área, né? Então hoje nós vamos começar, agora foi, falando aqui do assunto, do tema de hoje, que é: treinador ganha mal ou não está preparado para ganhar bem? Então, quando eu falo treinador, aqui que eu estou sendo bem direto, né? Treinador, personal, quem trabalha em academia, não estou falando da área, outro ramo da educação física, área escolar, enfim, que não é a nossa, a gente vai falar especificamente de treinamento. Então, vou responder, a gente vai discutir esses assuntos ao longo da aula, mas eu quero botar essa perguntinha na cabeça de vocês: treinador ganha mal ou não está pronto para ganhar bem? Então a ideia aqui é trazer um outro ponto de vista e de repente ver o que vocês têm para compartilhar e falar aí também, tá? Bom, galera, não sei como que funciona a faculdade de educação física hoje, fiz alguns levantamentos assim, mas o que eu tenho para comentar no primeiro momento é que na minha época a gente não aprendia basicamente não aprendia nada sobre empreendedorismo. Não aprendia nada como gerenciar a nossa carreira, não aprendia nada como pensar como empresa, pensar como empresário, tá? Então, na minha época, e pelo que eu levanto, converso com as pessoas que eu tenho contato que ainda estudam hoje, estuda treinamento, estuda várias coisas relacionadas ao que a gente vai trabalhar na prática, biomecânica, fisiologia, todos os assuntos de suma importância, porém, a gente não estuda o modo com que a gente vai ganhar a vida, né? O modo com que isso vai gerar dinheiro. Por quê? A gente é doutrinado na faculdade, até já por aqui, é doutrinado na faculdade a seguir o mesmo modelo de carreira. O que quer dizer seguir o mesmo modelo de carreira? Você é na faculdade de educação física, ou você vai para a área escolar e trabalha na área escolar, tenta entrar em um colégio particular ou prestar concurso, ou vai trabalhar em treinamento, né? Isso estou falando 80% dos casos. Então, eu vou falar por mim, né, para quem está interessado em treinamento. Quando a gente entra na faculdade e quer trabalhar com treinamento, a nossa carreira é assim: você vai estudar, vai fazer o estágio e vai virar professor e vai trabalhar em academia e ponto. Então eles não levantam as outras possibilidades, não apontam maneiras de a gente desenvolver e crescer profissionalmente trabalhando com treinamento. Então isso é extremamente complexo e difícil.
A boa é que nos últimos anos, principalmente eu tenho notado assim nos últimos 3, 4 anos, alguns profissionais, principalmente da minha geração, que é uma geração antes que bateu muito a cabeça, a gente teve que aprender na raça, né, gente? Não teve, se você não aprende na faculdade, não existe nada. Hoje eu sei que existe uma pós que ainda aborda esse assunto, que é especializada nesse assunto, mas se você for ver para o nosso universo, né, o tamanho do Brasil, a quantidade de profissionais que existem, uma pós a abordar, ir para esse segmento de carreira é pouco, né? Então a gente fica jogado ao léu, tentando ler outros assuntos relacionados a outra área, transferindo para nós, aplicando, vendo o que funciona e o que não funciona, né? Então ao longo dos anos isso foi acontecendo e hoje já existe um modelo mais pronto, né? A gente já entende melhor o mercado, como ele funciona, sobre público, enfim, outras questões. Então eu queria comentar, passando, deixa eu ver se está direitinho aqui a transmissão, no YouTube tá ok. Fala Rubens, boa noite, salve. Tá espelhando bonitinho aí? Tá, né? Tá. Então é isso, galera. Antes de dar sequência, é importante lembrar que a gente foi doutrinado para isso e não quer dizer que essa é a melhor maneira para a gente desenvolver nossa carreira. Não é porque a gente aprendeu na faculdade que quem quer trabalhar com treinamento vai fazer estágio nessa área, vai estudar tudo relacionado a treinamento, vai virar professor e vai seguir a vida assim. Eu quero falar aqui, sem medo de errar, que essa não é a única opção. Hoje a gente tem várias opções e existem ferramentas que a gente pode utilizar para potencializar, ajudar no nosso crescimento e desenvolvimento profissional. E eu vou compartilhar algumas coisas aqui hoje com vocês, assim como eu fiz na última segunda. Na última segunda aula foi o mesmo tema, falei se dava para sair do trabalho fixo e trabalhar apenas como personal. E foi um tema que rendeu muito, assim. Muitas pessoas entraram em contato, troquei figurinha com muitos professores. Eu acho que é engraçado quando você entende um pouco desse negócio e conversa com os profissionais, você nota o quanto a nossa área é realmente defasada nesse aspecto, né? A galera muitas vezes não tem norte e isso não é culpa nossa, porque se a gente não teve esse aprendizado na faculdade, teve que correr e aprender por conta. O que eu vou compartilhar aqui foi o que eu aprendi estudando, observando, lendo e da prática do dia a dia, né? Hoje sim, mais atualizado, estudando, tem vários cursos hoje que ajudam nesse sentido, mas na minha época não tinha. Então a primeira coisa que eles falam na faculdade é assim, é importante você fazer o estágio, virar professor para quem vai trabalhar com treinamento, entrar numa academia e tentar entrar numa academia boa, que tem uma remuneração legal para você ter uma estabilidade profissional. Então a primeira coisa que eu quero falar é que segurança profissional não existe, cara. Então o primeiro ponto, você professor, treinador que precisa ter, quem vai trabalhar com treinamento, não existe, é uma falsa utopia acreditar nisso. E a gente vai ver muito isso, infelizmente, agora, nesse período pós-vírus, né? Eu estou acompanhando o mercado, estou conversando com muita gente, assim, e as notícias não são boas, principalmente para as academias menores. A gente sabe que vai rolar uma adequação, que as academias precisarão se ajustar. Hoje eu estava vendo uma academia na Ásia, para eles reabrirem, tiveram que colocar vários boxes, assim, as esteiras dentro de uns boxes com divisória, então a galera para não ter nenhum tipo de contato. E no Brasil, quando for reabrir, não sei se vai ser exatamente assim, mas existirão alguns critérios. Então você imagina para aquele professor, né, que tem uma academia menor, de repente no bairro mais simples, para ele tentar se ajustar com essa dinâmica. Então a gente sabe que infelizmente muita gente vai precisar fechar as portas. E o que eu quero trazer aqui não é ficar falando de notícias ruins, mas principalmente trazer ferramentas para a nossa discussão que mostre o qual é importante a gente nesse momento se preparar para quando reabrir, porque a academia vai reabrir, a vida vai continuar, não tem outro jeito, né? Está pronto. Então eu tenho ao longo das semanas colocado muito conteúdo, trazido muito conteúdo técnico, que eu tenho certeza que quem está acompanhando e estiver aplicando assim que voltar vai ver ótimos resultados já. E agora falar mais de carreira para agregar. Então quando eu falo que segurança profissional não existe, é isso. Imagina um professor que está trabalhando nessa academia que vai fechar. Não tem o que fazer. Ele vai procurar emprego em outra academia ou vai trabalhar por conta, ou vai se jogar na carreira de personal sem nenhuma instrução, e é nisso que a gente acaba escutando aquela máxima, né? Educação física, eu não consigo seguir nessa área porque é muito mal remunerado. Então há controvérsias, tá? Fala, Eduardo, beleza? Eu vou dar um exemplo, eu fiz essa apresentação aqui, deixa eu ver se está espelhando ela bonitinho, tá? Pensando em mostrar a nossa primeira diferença para as outras áreas. Eu
Para quem não me conhece, eu trabalho na área de educação física desde 2002. Não sou tão velho assim, mas antes disso eu ainda trabalhei 5 anos em empresa, tá? Então a observação que eu tive em trabalhar em empresa, eu aprendi muita coisa que eu aplico até hoje. Então quando você trabalha numa empresa normal, convencional, né, nesse ramo, você percebe que o engenheiro, o administrador, ele consegue ter um planejamento de carreira. Então ele entra lá, ele entra como estagiário, tá lá, tá aprendendo, e o cara que entra como estagiário, ele pode chegar a ser o presidente da empresa. A empresa que eu trabalhava, o estagiário chegou a ser gerente geral de uma área gigante. Então o que eu estou falando, para ele ter sucesso, não precisa necessariamente virar presidente, mas ele entra nessa empresa, se for uma empresa grande, né, com chance de crescimento, ele de estagiário ele vira profissional da área e tem vários segmentos para ele crescer dentro dessa área. Então, para virar presidente, que é o top, ser o melhor remunerado, ser o cara de melhor carreira dentro da empresa, ele vai percorrer um longo caminho, mas ele pode almejar, ele terá ferramentas para chegar lá. Então, lógico que ele vai concorrer com muita gente, ele vai precisar se atualizar e estudar sempre, mas basicamente depende dele, né, a grosso modo. Né? A gente sabe que empresa corporativista não é assim que funciona, mas eu quero dizer que existe perspectiva para ele desenvolver e crescer. Né? Então ele pode entrar como estagiário, vira profissional, ele vira carregado de uma área, vira gerente, vai crescendo, vai pegando uma área maior e pode ser até presidente. Isso existe. Qual que é o problema da nossa área? A gente é estagiário quando entra na academia, aí legal, concluiu o curso, virou professor. Aí ele sobe um pouquinho lá o degrau, virou professor. Aí esse cara trabalha 2 períodos na academia, se mata de trabalhar, faz a dele e a dos outros, ajuda, ele é efetivado, vira coordenador. Por que eu tô falando que ele tem que se matar? Você pega uma academia grande, é um coordenador para 10, 15 professores. Então a chance já é menor, porque não existem outras áreas. Assim como eu dei esse primeiro exemplo. O cara ele é engenheiro, ele está numa empresa, se ele não for gerente geral da área que ele trabalha, ele pode ir para uma outra área, migrar e crescer, continuar o crescimento profissional. A nossa área não tem isso. A gente é de estagiário, vira professor e com muita batalha vira o coordenador da academia. Depois que vira coordenador, vai para onde? Né? Eu brinco sempre que agora que esse período de coronavírus aí tem a figurinha lá do Pocoyo, vai para onde? A nossa área é bem isso, cara. Infelizmente, depois de coordenador não tem muito para onde ir. Poucos, se você for ver a quantidade de academias que existem para chegar até o cargo de virar o gerente da academia, né, que tá o mais próximo, assim, traçando uma paralela com o presidente, tá anos-luz em vários sentidos. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Então você percebe que eu coloquei a interrogação aqui porque eu quero que você reflita o seguinte: você é profissional, você trabalhando na academia, virou coordenador, beleza, você virou coordenador, agora você quer ralar para virar gerente. Nossa, agora eu quero ser gerente, vou continuar estudando, vou investir aqui em outra pós-graduação, vou fazer 1000 cursos, e tem que estudar isso, né, é relevante falar, mas precisa mesmo. Beleza, você virou, aí vamos supor que porventura você consiga ser gerente. Aí você virou gerente da academia, e aí? Você vai ficar o resto da sua vida profissional como gerente da academia, ganhando basicamente a mesma coisa, desenvolvendo o mesmo tipo de trabalho. Né? É louvável, é respeitável. O que eu estou falando aqui, eu quero ser bem claro quanto a isso. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a quem opta por ser professor de academia e ficar na academia. Eu fiz isso por 10 anos seguidos. Quem vira coordenador, fiquei anos trabalhando como coordenador. Não é isso. Eu quero dizer, quero mostrar para vocês aqui, é que existem outras possibilidades. A gente não precisa seguir essa doutrina que a faculdade impôs pra gente. A faculdade não mostra. A faculdade, você terminou, você tem que entregar as horas de estágio, então quer dizer, já te joga pro estágio, beleza. E depois você vira professor e você fica nessa vida. Eu quero levantar o debate, fazer vocês pensarem, é que não precisa ser assim, tá? Depender, ralar 15, 20 anos de uma carreira para virar o gerente da academia e depois conseguir virar gerente, não tem mais para onde ir. Então o que eu queria falar, deixa eu ver aqui para não me perder, né, que eu tenho muitas coisas para abordar hoje. É isso. Isso acontece porque a faculdade não aborda nada sobre gestão e principalmente para quem vai trabalhar como personal, a gente não aprende a empreender, não aprende nada sobre empreendedorismo. Então o caminho, quando o cara vira gerente aqui, é esse. Trabalhar para a academia o resto da vida dele como gerente. O personal ele pode ser empreendedor. E aqui quando você aprende como desenvolver, aprende como ser empreendedor, você vai abrir um leque de possibilidades.
E o mais legal, o Eduardo concordando aqui, é real, né, Eduardo? E o mais legal quando você aprende a ser empreendedor é que você entende que você pode desenvolver o trabalho com a sua cara, com a sua maneira. E dá para fazer isso. E quando você vira empreendedor, você não precisa se limitar, eu vou falar entre aspas mais uma vez, a ser apenas personal. Você pode trabalhar por várias áreas. Você pode ser personal trainer e, aprendendo a ser empreendedor, criar vários produtos que estão ligados ao treinamento personalizado e continuar crescendo. Quando eu falo crescendo, não só profissionalmente, porque quanto mais você aprende, mais você aplica, mais você precisa estudar, mas economicamente melhorando o seu salário. Aqui, quando você vira gerente, seu salário é X e vai virar X. Para ganhar um bônus ali, a academia tem que bater 1000 metas para ganhar, tipo, a gente tá ligado, para ganhar, tipo, 500 conto de bônus e olha lá. Então, se você começa a olhar de fora desse espectro, você olha de fora, você começa a observar que, a grosso modo, chega a ser bizarro, assim, é como se fosse praticamente um desrespeito. Se você traçar um paralelo aqui das áreas, você imagina um presidente ou um gerente, não vou nem comparar o gerente com o presidente, né, que eu quis comparar o teto com o teto. Mas vou pôr aqui o gerente de uma academia com o gerente de uma empresa. Imagina se o gerente de uma empresa ganha um bônus desse. O gerente de uma empresa ganha o salário que a gente ganha. Não dá nem para comparar. Então, além de tudo, comparando com as outras áreas, além de ser muito mais limitado para o crescimento profissional, técnico e no aspecto financeiro, é descabida essa comparação. Eu sei que nas outras áreas também, e eu tenho vários alunos de outras áreas, eu converso, a faculdade não necessariamente prepara o cara para ser empreendedor ou prepara o cara para pensar diferente, mas sabe que as outras áreas existem mais possibilidades, a nossa é mais limitada nesse sentido. Então, se a gente não aprender a desenvolver outras maneiras de trabalhar, a gente vai ficar estacionado, tanto profissionalmente quanto financeiramente, tá? Então, antes de dar sequência aqui, deixa eu ver se no YouTube tem alguma pergunta. Aqui está ok, vamos tacar ali pau aqui. Aqui. Então, a primeira coisa, quando eu falei dessa pergunta, que se o professor ele ganha mal, ele tem que ficar acostumado a ganhar mal, ou ele simplesmente não está pronto para ganhar bem. Eu quero trazer aqui hoje, eu não sou o dono da verdade, tá? Essa aula é muito mais para, a grosso modo, cutucar vocês a pensarem e tentar enxergar de forma diferente. Eu comentei isso em algumas aulas passadas, eu gostaria de ter ouvido esse tipo de aula, esse tipo de toque há 10, 12 anos atrás. Eu tenho certeza que a minha carreira profissional teria sido menos sofrida, entre aspas. Não estou reclamando, eu sou muito bem resolvido profissionalmente, mas eu acho que eu poderia ter sofrido menos, batido menos a cabeça, mas enfim, isso faz parte do processo. E hoje quem tem essa oportunidade deveria aproveitar e trocar figurinha. Antes da sequência, eu vou ver a opinião do B aqui. Ainda não lido bem em estar professor por conta da falta da mão de obra limitada da cidade, o gestor por ser dono da academia. O que eu entendi é que o BA, um outro professor, ele falou que ele trabalha numa academia e fica limitado porque o gestor é o próprio dono. Isso é invariavelmente o que acontece, né? O dono ele monta a academia, ele põe de repente alguém que é o braço direito, alguém que tem uma boa capacidade, que ele confia para ser o coordenador técnico, um professor líder, que é uma remuneração um pouquinho melhor acima dos outros, mas esse professor, por mais que ele saiba que ele vai crescer, ele vai chegar nisso, ele não vai virar gerente nunca, porque existe o dono da academia. O dono da academia não vai parar de trabalhar para pôr ele lá, sabe? Por melhor que a academia esteja funcionando, de repente tendo uma lucratividade boa, o dono não vai diminuir o lucro dele para pagar melhor um gerente, ele mesmo vai gerenciar. Então é mais um aspecto que o Bea lembrou aqui, que eu ia comentar e acabei esquecendo, que é importante. Muitas vezes as academias menores, os próprios donos são gerentes, né? Então o dono não vai sair para você ficar lá, bicho, esquece, né? Então a ideia dessa aula é que vocês tentem olhar de fora, então por isso que eu trouxe o mindset aqui, e mais uma vez, assim como eu falei na segunda-feira, não sou coach, não é minha área, mas eu entendo que para a gente crescer, a gente precisa estudar várias áreas, entender de várias coisas, e a primeira coisa é mudar o nosso jeito de olhar as coisas, tá? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui. Essa gestão empreendedorismo reza ainda. Isso aqui eu comentei, tá belezinha. Tô com essa transmissões aqui, tá? Então qual que é a problemática, né?
O professor, quando ele quer trabalhar como treinador personalizado, trabalhar como personal, ele acaba muitas vezes encarando o personal só como um serviço extra. Porque, mais uma vez, você vai perceber que está muito ligado à nossa doutrina, o jeito que a gente foi preparado. Você chegou nesse cargo que você é professor de uma academia, aí você consegue 1 ou 2 alunos de personal, você fala, pô, é um trabalho extra, né? Eu não vou abandonar jamais o meu trabalho aqui fixo, que é o meu ganha-pão, para investir no personal. Então isso é uma coisa que também está errada, está muito ligado ao jeito que a gente aprendeu e aprendeu a lidar com a nossa profissão e aprendeu a se limitar porque não sabe ser empreendedor, não sabe usar essas ferramentas de empreendedorismo, não sabe pensar como empresa, não sabe pensar fora da caixa, tá? Então por que eu trouxe o mindset? Porque a ideia do mindset é que vocês vão entender que tudo que a gente aprende, que a gente acaba reproduzindo quando fala essas coisas, muitas vezes não é verdade, são coisas que a gente está só reproduzindo ao longo do tempo. Então a primeira delas, aqui, eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui deve ter ouvido muitas vezes até de professor de faculdade, quando a gente estava na graduação. Ó, galera, você quer trabalhar com educação física, quer trabalhar com escola, no clube, com natação ou personal, saiba que é por amor, né? Você não vai ganhar dinheiro com isso. Então, se até o próprio professor da faculdade fala esse tipo de coisa, a gente já no nosso subconsciente, a nossa maneira de enxergar e de se comportar já é essa. Ah, eu tô aqui porque eu gosto e já sei que eu não vou ganhar dinheiro. E não é bem verdade. Então, o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar nesse tipo de coisa é entender que não é porque alguém falou para você um dia que educação física dá dinheiro que isso é um fato. Isso muitas vezes é opinião. E eu vou falar já... O Beto está complementando isso que eu estou falando. Ele fala que a nossa área não sabe gerar valor e é verdade. Porque eu tenho certeza que você que trabalha como personal, trabalha como treinador, deve ter alguém que você olha e fala, pô, esse profissional aqui eu admiro, esse cara é inteligente, ou ele tem um salário legal que eu gostaria de ganhar. Nossa, esse personal aqui tem uma agenda lotada e ele não consegue nem captar mais alunos, o que será que ele faz, o que será que ele tem? Então, se você tem esse tipo de desejo, é porque você sabe que tem alguém que está desenvolvendo profissionalmente legal. E se esse cara está dessa maneira, você sabe que a remuneração dele é superior à grande maioria dos profissionais de educação física. Se você pegar um personal desse que está com a agenda cheia, que não tem mais como atender aluno, enfim, tem a maneira de trabalhar dele, você sabe que o salário dele é muito superior ao que a gente ganha na academia, lá trabalhando como fixo. Então, se isso existe, como é que você pode falar para mim que a educação física não dá dinheiro? Saca? Ou se você olha para o professor da faculdade e fala assim, não, eu queria trabalhar numa faculdade, dar aula numa universidade de educação física. O professor de uma universidade já ganhou melhor, eu já sei que não é mais assim, mas mesmo assim na média ele ganha mais do que um professor convencional de academia. Aí como é que você fala para mim que educação física não dá dinheiro? Educação física não dá dinheiro ou você não tem conhecimento suficiente, não tem ferramentas suficientes para desenvolver? Então, precisa pensar que, além de ferramentas, você pode desenvolver e crescer profissionalmente não dando aula em faculdade, fazendo outras coisas também. Não precisa continuar limitado. Tem que aprender a pensar fora da caixa, tá? Então, a primeira... Eu lembro até do meu amigo Tom, que ele fala isso muito da crença limitante, né? Isso a gente tem na cabeça, essa crença limitante que a educação física não dá dinheiro. Eu estou nessa área há muito tempo, posso garantir que não é bem assim que funciona, tá? E eu acredito que cada vez mais a nossa área vai crescer, vai desenvolver e é importante estar pronto. Há 18 anos atrás, eu me formei em 2005, né? Então estou formado há 15. Há 15 anos atrás, quando me formei, a visão de mercado era completamente diferente da de hoje. Então, à medida que passa 5, 10 anos, a educação física ela dá passos para frente, ela avança. Hoje ela é uma área muito mais respeitada do que era 15 anos atrás. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em academia que o pessoal falava, nossa, musculação é um perigo, vai machucar, terceira idade, muito cuidado. Então hoje isso já mudou, foi um paradigma que foi quebrado. Então à medida que a nossa profissão cresce e desenvolve, você vai perceber que quanto mais profissionais, de forma mais profissional a gente agir, ou tiver ferramentas, né, agregar valor, assim como o Bea falou, a nossa remuneração, nosso reconhecimento vai aumentar. Uma outra coisa que a gente aprende e está na nossa cabeça, e eu falo isso tranquilamente porque estava na minha. A gente aprende... Eu sou profissional de educação física, eu não vou vender. Vender é ruim. Porque quando a gente pensa em vender, a gente pensa naquela galera que está no centrão, sabe? Os caras gritando, vendendo, alguém infernizando a vida para gerar uma venda. Souza Maria, participar do meu vídeo. Fala, Souza Maria, tudo bem?
Então, isso já está na nossa cabeça também. Eu não posso vender, eu não posso tipo de posicionamento que é chato, é ruim. E na verdade não é. Vou trazer algumas ferramentas para a gente debater esse tipo de coisa também. Tá tudo certo lá no YouTube? Tá, né? Então vender não é ruim, a gente apenas não aprendeu a usar isso. Quando eu falo vender, não quero que vocês fiquem pensando vendedor, que vai ficar enchendo o saco dos outros, vendedor, aquele personal que é aquele tipo charlatão, sabe, vendedor, não é isso. Vocês vão aprender que existe um processo, que o processo final é vendas, não adianta. Todas as áreas precisam de vendedores, todas. Você pega uma multinacional que fabrica carro, vai ter área de venda dela, sabe? Tipo, não tem jeito, nenhuma empresa sobrevive se ela não vender. Então, se ela, no nosso caso, principalmente, a gente vende intelecto, vende capacidade de acompanhamento, capacidade de ajudar as pessoas, principalmente voltadas agora para a saúde. Nossa área foi conhecida como área de saúde, então só por isso já subiu um degrau a mais. Então vender não é ruim, se você aprendeu isso da cabeça, tira da cabeça. De repente as ferramentas que você tem hoje não são as necessárias para que você faça isso de forma mais natural, vamos dizer assim, tá? Uma coisa que personal tem, e é bizarro, se a gente entrar nesse debate aqui vai vir várias histórias. Então quem estiver acompanhando e quiser mandar algum relato, manda. Se eu cobrar caro, eu não conseguirei alunos. Então eu pus até aspas. Porque galera, o que eu preciso falar para vocês, o caro, e está muito ligado a uns feedbacks que eu tive da segunda-feira, o caro está na nossa cabeça. A pessoa que vai contratar um personal, principalmente já está numa academia de ticket médio mais alto, você vai trabalhar, se ele vai te receber no condomínio dele, você percebe que o condomínio é de alto padrão, ele já sabe quanto custa um personal, ele já tem em mente quanto custa. Então quando você vai passar o preço, porque você não tem processo, não tem uma apresentação de personal, não sabe entregar para ele o resultado, você vai lá e vai falar hora-aula, que eu já falei na outra aula que não existe negócio de hora-aula, e mostrei um exemplo já como a gente tem que trabalhar e desenvolver isso. A gente entrega resultado, a gente não vende hora-aula, isso daí esquece, tá? Então você que vai fazer, eu falo de hora-aula só para ter uma média, né? Para ficar mais clara. Aí você vai passar o valor, nossa, aqui acho que R$70 é caro, vou falar menos. Bicho, você que trabalhou, que estudou, aprendeu, continua investindo na sua carreira, a gente sabe que não é barato, que continua investindo constantemente. Sabe o tanto que você ralou para chegar onde você chegou e sabe o custo que é para atender uma pessoa, para se deslocar muitas vezes para atender 6 horas da manhã, para emendar uma aula na outra. Isso tem um custo, né, que você precisa passar. Então não é caro. Se você passar o seu valor para um aluno e ele falar que é caro, o que eu falo sempre, eu comento com principalmente os colegas, eu falo, se eu vou atender um aluno e porventura ele falar que é caro, é tranquilo para mim, não tem problema nenhum, porque eu entendo que o aluno não é o perfil para ter um treinador personalizado. Porque algumas pessoas caem de paraquedas também, querem ter um personal porque simplesmente não tem ideia. Então a gente vai esbarrar com esse tipo de gente também, que não tem problema nenhum. Todo mundo pode ter vontade na vida, né? Eu tenho vontade de ter um Maverick, mas isso não quer dizer só porque eu tenho vontade que eu vou ter um Maverick. A grosso modo, quando a gente fala de personal é assim, se eu vou pegar um avião e eu vou viajar daqui para a Austrália, atravessar o mundo no avião, e eu for de primeira classe, eu já sei que é o mesmo avião para o mesmo destino. Só que se eu vou de primeira classe, o tratamento é diferenciado. Logo, o preço que eu vou pagar é diferenciado. Então, quando eu for até a agência, até o lugar que for comprar passagem, eu já sei quando eu falar que eu vou de primeira classe, o preço é diferente, o preço é diferenciado. O trabalho de personal, por isso que o personal tem que ser, a grosso modo, muito, muito bom em todos os quesitos, é um trabalho diferenciado. Ele não é um trabalho normal, ele não é um professor de academia que vai lá só te acompanhar e ficar do seu lado. Ele tem toda uma estrutura de planejamento diferente, eu não estou falando só de treino. Então isso vai elevar o ticket. Então eu sei, e eu vou falar isso por mim, pelos colegas que eu conheço e tenho contato, que muita gente até se sente mal. Ah, não, vou passar esse valor, vai ficar caro, ele não vai fechar comigo, eu não vou treinar. Desencana, bicho, você tem que saber quanto vale o seu atendimento, quanto vale a sua mensalidade, a sua hora-aula, enfim, como você faz isso e passar. Se o aluno puder, né, fazer com você, ou de repente tiver uma margem para negociação, beleza. Se falar que tá caro ou não, e beleza, a vida que segue. Você não pode rebaixar o seu produto. Se for até a loja comprar um carro zero que custa 50 mil e falar pro cara, pô, 50 mil é caro, faz por 20 mil, a loja não vai fazer.
Porque para chegar nesse preço, existem várias coisas que alimentam aquela cadeia. A loja tem estrutura, tem o aluguel que ela paga, tem os funcionários, tem um custo de tudo. E o personal também, não é porque ele está na academia lá que ele não tem custo. Ele tem custo de taxa, ele tem custo de deslocamento, tem custo que ele investe na carreira dele sempre. Então tudo isso está no pacote, não tem como você não valorizar esse tipo de coisa. Se você não valorizar isso, você vai ficar a vida inteira trabalhando para ganhar a mesma coisa, a média. E a ideia de trazer essas aulas é que eu não quero que vocês sejam profissionais medianos, eu quero que vocês sejam profissionais acima da média. E ser um profissional acima da média, você precisa pensar em várias vertentes, não pode pensar só na parte técnica, que é fundamental, tá? Uma outra coisa que a gente vai esbarrar antes de eu comentar o aqui do BA, uma boa apresentação no primeiro contato. Sim, está falando da importância da empatia. É uma das coisas que eu falo no meu processo também quando eu ensino esse tipo de coisa, que é importante. Existe, professores na verdade, né? Toda uma técnica quando você vai receber um aluno. Se você falar assim, vou atender um aluno de personal que caiu de paraquedas, pode ser que você consiga um aluno assim ou outro, porque alguém te indicou, ou porque o aluno gosta de você, mas para você sobreviver ou trabalhar como personal, construir uma carreira sólida assim, você precisa realmente pensar como uma empresa. Empresa tem processo. Se a pessoa quer fazer a aula, você precisa desenvolver isso, como você vai abordar. Ao longo das aulas aqui eu vou falar que existem vários perfis de clientes. Você não pode abordar um cliente de um perfil X usando uma linguagem Y. Você tem que falar a mesma língua dele. Então existem várias técnicas que a gente desenvolve também para conversar e se fazer entender nosso cliente e fazer ele entender a gente. Então quando você fala a mesma língua, a conexão é mais fácil, é mais fluida. E você consegue desenrolar isso e deixar um processo mais fácil. Então quando eu falo em processo, eu não estou falando só da parte técnica, da progressão de treinamento, dessa evolução. Tem todo o aspecto que eu falo das caixinhas. Lembra que eu falo que o quadrado do sucesso envolve várias vertentes? Então tem a parte técnica, tem a parte de atendimento, tem a parte do professor, tem a metodologia dele e tudo isso vai combinar em venda. Só que cada caixinha dessa, existe um mundo de possibilidades. Então cada dia eu estou abrindo uma caixinha dessa e tentando trazer um pouco de conteúdo para a gente debater aqui. É isso que ele falou, o Beata falou que o caro quando o aluno fala que é caro, provavelmente eu entendi o que ele quis dizer, que o aluno não viu nenhum valor agregado daquilo. Porque ele fala assim, eu quero, o que acontece, o padrão, tá gente? O cara fala assim, eu quero fazer um personal, quanto você cobra? Aí o cara responde, eu cobro tanto por aula, isso é caro, e morre o assunto. Não existe uma apresentação, uma aula teste, você falar dos resultados, traçar para o aluno, nessa primeira semana a gente vai trabalhar assim, meu trabalho assado. Não existe um planejamento. E para tudo isso existem ferramentas, existem técnicas, existe jeito, tá? A gente vai debatendo isso ao longo das aulas. E uma das coisas que vocês vão esbarrar também, e eu quero que vocês tirem da cabeça, que está muito linkado isso que o BA comentou aqui, mas é concorrência desleal. Eu cobro X lá na academia que eu atendo, eu cobro X no condomínio, ou X na assessoria que eu vou dar no CrossFit, e tem outro cobrando menos. Bicho, problema dele, esse problema não é seu. Você não pode travar o seu trabalho ou menosprezar o seu trabalho porque ele está cobrando menos. Se ele está cobrando menos, é porque você já percebe que não tem capacidade para absorver e desenvolver um trabalho bom. Ou você conhece alguém que é muito bom e cobra muito barato. Quando eu falo de barato, eu não quero pôr na cabeça de vocês que precisam cobrar caro a todo custo. Não é isso. Eu quero que vocês entendam que o conhecimento que vocês estão aplicando tem um valor agregado. Poxa, eu fiz uma graduação em escola particular, né? Na faculdade particular. 4 anos, fiz mais quase 2 anos de pós-graduação. Isso eu não estou contando só preço de mensalidade, sem contar investimento. Eu fiz certificação internacional. Quem olhar nos meus slides, na apresentação do Instagram, tem uma breve historinha lá de cursos. Eu viajei para fora do país para estudar. Pô, isso existe um custo. Você não acha que para você entregar isso você tem que agregar? Infelizmente, eu não sou melhor que ninguém, mas o valor da minha hora-aula não pode ser igual no professor que acabou de se formar e não tem curso nenhum, só tem a graduação. Vai ser diferente, não tem jeito. Isso é para toda a área, não é para nossa área. Você pega o médico cirurgião especialista naquela área, ele vai cobrar X.
O que tem menos experiência, está começando no mercado, é menos, não tem jeito. Isso eu não estou falando só de tempo, estou falando de trazer valor ao conhecimento dele e à apresentação, tá? Então quando tem concorrência desleal, que você fala, ah, não, já me desmotivo, ah, eu não quero, porque lá a pessoa cobra X, eu acho um absurdo. Pode ser absurdo, mas a realidade dela é problema dela. Eu tenho certeza que a grande maioria dos profissionais, né, que cobram um valor desse, não aprenderam, estão engateando na carreira ainda, não sabem. Não estou nem falando de aspecto técnico, tá? Eu não posso jogar o aspecto técnico, mas o aspecto de carreira e de crescimento profissional não vai para lugar nenhum. É o profissional que daqui 2 anos vai mudar de área e falar assim, ah, eu saí da educação física porque ela não dá dinheiro. Aí ele vai esbarrar nesse primeiro aqui, na mudança de comportamento. Educação física não dá dinheiro. A educação física não dá dinheiro ou ele que não tem recurso suficiente, competência suficiente para desenvolver e crescer na nossa área, tá? Então deixa eu ver... Ah, é que eu mudei aqui o negócio e não mudei a apresentação, gente. Pardon. Tô vendo aqui no YouTube, Giovanni. Boa noite, professor. Como você avalia profissionais de educação física com uma segunda língua? Você acha que pode ser um diferencial na área? Sem dúvida, Giovanni. Um profissional que fala uma outra língua, né, inglês que é universal, ele é diferenciado porque você imagina que as maiores academias, para falar da academia, para não falar do personal ainda, tá? Que a gente tem com ticket de médio superior são academias em áreas mais nobres, onde o grande público que frequenta essas academias viajam pelo mundo, tem essa facilidade com a língua, e existem pessoas que vêm de outros países para morar uma temporada no Brasil e vão treinar nessas academias, então o contato profissional do dia a dia é muito mais fácil, fora no aspecto profissional e técnico. É só você pegar os artigos científicos. Tudo que eu vou estudar, a grande maioria dos artigos científicos são em inglês. Então até nesse aspecto técnico que vai ajudar a aprender e saber inglês e na prática do dia a dia para recepcionar e conversar com o aluno. Imagina que tem um aluno que é gringo, né, de outro país e está procurando um personal naquela academia, mas o personal precisa falar inglês. Se só tem você que fala inglês, está na frente de todo mundo já. Ele vai treinar com você porque você fala inglês, outros não falam. Então sempre vai ser um diferencial, não tem jeito, né? Agora só para voltar aqui, para fechar nosso mindset, então eu deixei aqui circuladinho concorrência desleal. Não se preocupa com isso. Eu aprendi com o tempo, e eu espero que vocês tenham um filtro para entender o que eu vou falar agora, que não é só o aluno que escolhe a gente também escolhe os nossos alunos, tá? Então você vai perceber que mesmo que você for crescendo na área e desenvolvendo, você vai ter o seu perfil do aluno, o aluno que você atende, né? Então quem treinar comigo, eu atendo uma porrada de gente há muitos anos, sabe que eu tenho um perfil específico de pessoas que eu atendo. São pessoas que se identificam com o tipo do treino, que gostam de treinar. Eu particularmente sou um cara que cobra o resultado, eu não gosto de gente preguiçosa. E eu comentei isso na segunda-feira, aquele tipo de personal que só fica encostado, não evolui o aluno, e deixa o aluno treinar de qualquer maneira. Esse aluno não vai evoluir, também vai parar o treinamento e não vai te recomendar para ninguém. Então vocês percebam que uma coisa está sempre muito amarradinha com a outra. Então concorrência desleal, se você quer viver como personal, se você quer desenvolver e crescer nessa carreira, desencana. Não se preocupa, não gasta sua energia nisso, tá? O BA corroborou aqui, ele falou que mantém o valor e sempre busca conhecimento e por isso ele está aí. É isso mesmo, cara. Não tem outro jeito. Sempre eu gosto de trazer com exemplos práticos para a gente tentar dar esse clique e mudar a maneira de pensar. Não é porque eu vou lá numa agência comprar um carro, eu vou comprar um apartamento, comprar alguma coisa que tem valor e eu não tenho dinheiro, eu vou falar que é caro e o cara vai baixar o preço para mim. Não vai. Porque tudo tem um custo, não tem outro jeito, tá? Então primeira lição de hoje, não quero que vocês pensem essas coisas. Eu sei que é difícil, não é só virar uma chave. É um processo de todo dia se questionar. Todo dia tentar melhorar e tentar riscar isso aqui da mente de vocês. Educação física não dá dinheiro, risca isso. Vender é ruim, risca isso. Se eu cobrar caro, eu não conseguir alunos. Aqui eu coloquei caro entre aspas, porque o caro eu quero dizer justo, o que é o correto para você pelo seu atendimento. Concorrência desleal, deixa bicho, sério mesmo. Você acha que o cara que tem um restaurante que o prato médio dele custa R$150, está preocupado com o Marmitex da esquina que vende por 15? Ele tem várias coisas, vários recursos que ele oferece que justificam o valor dele, tá? Então ele sabe que o valor da esquina é de 15, não quer dizer que a comida é melhor ou pior, ou não sei o que. Tem todo um valor agregado, então ele não está preocupado, ele está preocupado em atender o público dele. Eu quero que vocês fiquem preocupados em atender o público de vocês, não ficar gastando energia, esquentando a cabeça com isso daí não. Não vale a pena, tá? Então eu quero que vocês mudem para isso, ó.
Botei até um mindset colorido aqui, sair do preto e branco e começar a enxergar cores. Me lembrou até o clipe do Pink Floyd, que ele é todo preto e branco e a hora que fala money fica colorido. Ó, foi sem querer, mas funcionou. Mas não é impossível, existe preço e valor. Ele falou que comentou aqui que existe um processo, que existe diferença de preço e valor completamente. E é perfeita a colocação, exatamente isso. Você quer trabalhar com um personal, quer trabalhar nessa área, a primeira coisa é deixar assuntos negativos. Algumas pessoas só querem te puxar para baixo. Lembra que eu falei que o pessoal fala que educação física paga mal? Eu tenho certeza também que você conhece um monte de profissionais da nossa área e vários que trabalham com você que só ficam reclamando. Ah, porque a nossa área é ruim, ou essa academia é ruim, ou atender aquele aluno de personal é ruim. Nossa, a nossa área não presta, não vou investir isso nesse curso porque não vale a pena. Aí o cara, e geralmente esse cara é o sabichão. Ele acha que ele sabe das coisas. Não vou investir nisso porque eu vi um vídeo no YouTube e já sei. Não precisava não, vou pagar tanto nesse curso, imagina. Cara, se afasta desse tipo de gente. Esse tipo de gente não vai te agregar nada. Não estou falando que você não tem que ter amizade, não é isso. Eu não quero que vocês não se contaminem com esse tempo, com esse jeito de pensar. Eu quero que seja um processo inverso. Toda vez que alguém vem com esse assunto, você sempre questiona. É mesmo você acha? Eu acho diferente, eu acho assim por conta disso. Então quem me conhece sabe que eu respeito a opinião dos outros, mas não ligo não, cara. Eu tenho meu jeito de pensar as coisas que eu acredito e até que alguém me prove que do que eu acredito a outra alternativa melhor, eu não vou abandonar o barco não. Então muita gente chama isso de teimosia, eu chamo de convicção. Eu tenho minhas convicções e todas as minhas convicções estão pautadas em alguma coisa. Eu não tenho uma ideia do nada. Então não tenho problema nenhum em mudar de opinião desde que essa pessoa prove pra mim que existe outro caminho que seja muito melhor. E geralmente esse tipo de gente não tem porque eles são preguiçosos, vão ficar só falando mal, mas não tem uma solução boa pra nada. É aquele cara que fala, isso aqui é ruim, você fala, é mesmo, o que você faz melhor, o que você poderia contribuir pra melhorar? A pessoa não fala nada porque ela não sabe, ela tem um prazer só ficar te puxando pra baixo. É uma outra crença, a pessoa acha que o sucesso está ligado ao salário fixo. Então aquilo que eu dei no comecinho da aula, você vira o coordenador, então sua média salarial é maior do que a dos professores, então você tem essa falsa impressão que está muito bem sucedido. Eu estou ganhando, vou pôr aqui valores chutados, tá gente, só para ilustrar. Eu sou coordenador da academia, eu estou ganhando R$4.000, meus professores ganham 2.000, eu ganho o dobro, eu sou bem sucedido. Bem sucedido para quem? Esse dinheiro realmente vai fazer você se sentir realizado na sua vida e vai atender todas as suas necessidades? Vai fazer você continuar crescendo profissionalmente? A gente sabe que não vai, porque seu salário fixo está dizendo aqui salário fixo, é isso, é o mínimo. Então você vai continuar nisso o resto da vida? Tá bom para você? Eu não gostaria que vocês pensassem assim. E aqui eu não estou dizendo que de uma hora para outra você quer abandonar o emprego fixo e mudar de área. Estou dizendo que existem outras alternativas a partir daqui que a gente pode mudar, tá? E eu quero com isso dizer que personal é profissão. E para ser profissão, tá muito mais ligado ao empreendedorismo. Então aqui, deixa eu ver se já mudou a telinha, mudou. O profissional precisa saber que para ser personal ele precisa ser empreendedor. Ele não pode simplesmente pensar assim, estou aqui na academia atendendo os alunos e agora eu tenho aluno de personal, vou ali dar uma aulinha, outra. Não existe aulinha, existe entrega de resultados, existe atendimento, existe planejamento. Você é personal, você quer criar produtos para atender individual, em dupla, em grupo maior, você tem planos para atender, hoje está crescendo muito, principalmente nesse momento online, você tem estratégias para atender o público que quer emagrecimento, estratégias para o público que trabalha hipertrofia, você tem esse tipo de produto alinhadinho, pronto para vender? Aposto que não. O que está te impedindo de desenvolver e crescer nisso agora? Eu falei no comecinho que as academias vão abrir de novo. Então, principalmente se você gosta de trabalhar em academia com musculação, você já pensou em criar alguns métodos de recuperação? Né? Porque agora a galera vai estar desesperada, a galera da maromba vai querer voltar levantando peso. Você criou um produto assim, para desenvolver força, planejamento pronto para oferecer? Ou para a grande maioria das pessoas que querem emagrecimento, você criou algum produto para emagrecimento? Ou você criou alguma estratégia para atender e captar mais alunos de personal? Não, então ser empreendedor é isso, é pensar à frente, não é pensar na aula de amanhã que você tem que acordar cedo para levantar para ir dar aula de mau humor, não, é pensar a médio e longo prazo, o que eu vou fazer nos próximos 6 meses, o que eu vou desenvolver, aonde eu quero chegar, você precisa ter uma meta, eu quero ter uma meta salarial de tanto, para isso eu vou fazer isso, criar estratégias. E a ideia de quando vem essas aulas é ir jogando as estratégias para vocês irem aprendendo, trazendo informações e a gente discutindo, porque eu sei que isso vai ajudar todo mundo. O Paulo Henrique está falando que sucesso é bumbum no banco e livro nas mãos.
Ele está muito ligado, que quando eu falo dos quadrados, lembra o quadrado do conhecimento. Então quando você abre a caixinha do quadrado do conhecimento, aí vai ter várias vertentes de estudos, tá? Que está muito ligado a isso, né? A gente não pode estudar só treinamento, só porque a gente trabalha com treinamento com personal, a gente não pode estudar só treinamento, tem que estudar comportamento, tem que entender de psicologia, tem que entender de vendas, tem todos os processos que a gente precisa aprender, senão a gente não consegue desenvolver. Voltando aqui pro... Então é ser empreendedor. Isso aqui, ó, já deu certinho com o Paulo comentou, evolução constante, melhorar todos os dias, é isso. Todo dia a gente precisa melhorar, todo dia a gente precisa crescer, não pode se conformar. Quem vai trabalhar com personal, ele tem que tirar da frente aquele modelo de personal preguiçoso. Aquele personal encostado que não sabe abrir a boca para falar, não sabe se comunicar de forma clara com as pessoas, não sabe ser uma presença agradável naquele ambiente. E eu falo isso porque eu vejo todos os dias quando eu vou atender em condomínio e quando eu vou atender em academia, principalmente nos horários mais cedo. Eu falo isso com experiência. Quando eu comecei a trabalhar na nossa área, eu sempre atendi 6 horas da manhã e eu abri a academia. Então quando eu abri a academia às 6 horas da manhã, eu não conseguia abrir a boca. Era um defeito assim, que me incomodava. Mas aí, era estagiário, estava aprendendo. Então, eu estava no período certo, né, para aprender esse tipo de coisa. O profissional não pode já tem que ter passado por isso. Tem que encarar daquilo da melhor forma. Ser melhor todo dia não é só por crescer tecnicamente todo dia. É aprender a lidar melhor com as pessoas todo dia. É aprender a contaminar o ambiente que ele está de forma positiva todos os dias. É que eu não estou dizendo também, personal, que é para você ser o Paulo Cintura. Aquela figura forçada, sem graça, que fica forçando. Não é isso. Mas para que você seja uma pessoa agradável. Tá? E isso está muito ligado à mudança de comportamento. Pessoas bem-sucedidas não vão ficar reclamando o tempo todo. Então afaste isso de você e afaste esse tipo de comportamento. Criei o programa que perde e ganha. Pós-pandemia. O Beto está se virando, já está criando alguma coisa. Isso é empreendedorismo. Já está pensando quando acabar a pandemia que ele tem coisa para oferecer. Hoje temos que ser Perfeito, Paulo. Concordo perfeitamente. Ele fala que tem que ter multidisciplinar. E tem mesmo. O profissional de educação física não pode ficar naquela limitação, gente, de ser professor de academia e ponto. Esquece ser comunicativo, ouvinte. E eu coloquei aqui da resiliência, porque personal empreendedor tem que ser resiliente. A gente passa por momentos melhores e momentos mais difíceis. Não é tudo mil maravilhas. Quem trabalha com personal sabe que esses problemas, os períodos sazonais, aqueles meses do ano mais difíceis, que a gente tem uma captação menor, tem uma procura menor. Então o profissional que está nessa área há muito tempo, ele consegue manter a mesma média nesse tempo, que existem estratégias para isso, tá? De contrato, que eu comentei na outra aula, de flexibilidade de comunicação com seus alunos. Então existem maneiras de a gente passar por esses momentos difíceis sem sofrer tanto. E também saber que os momentos bons, precisa existir uma organização financeira para te cobrir nos momentos ruins. Isso é pensar como empresa. Você não pode pensar, vou dar essas aulas por mês, vou receber e vou gastar. Você precisa pensar como empresa. E eu vou trazer isso aqui ao longo das próximas aulas também. Você vai receber X, a empresa recebeu X. A sua empresa, que é você mesmo, vai te pagar Y. Existe um fundo que você precisa reservar para outras áreas, para outras coisas. Então você não pode passar, recebeu, gastou. Não existe. Isso é coisa de amador. E eu não quero que vocês pensem como amador. Você é profissional, tem que se comportar como profissional, tá? Tá espelhado lá bonitinho, nenhum comunicado, ó, nenhum comentário no YouTube. Então ele está muito linkado ao comportamento de manada. Comportamento de manada é isso, é ir para onde todo mundo vai. Tá todo mundo trabalhando agora dessa maneira, abordando desse jeito, eu vou fazer isso. Todo mundo nesse ambiente fica reclamando, vou reclamar também. Todo mundo aqui nessa academia, aqui é normal, aqui a gente faz assim mesmo. Que o pessoal é acostumado a chegar atrasado, não tem problema nenhum. Não, aqui o pessoal é desleixado mesmo, não tem uniforme. Aqui nessa academia, imagina, vem de uniforme quem quer. Aqui nessa academia, higiene não é possível. Você pode deixar vir de boné virado para trás igual o Sérgio Malandro, você pode pedir comportamento. Não, aqui nessa academia, higiene não é possível, não tem necessidade. Aqui a gente trabalha assim mesmo, aqui a gente fala com o aluno de longe gritando. Então é tipo de comportamento de manada que vocês não podem ter. Pensa, que eu falei no começo da aula, que para você ser um personal e ficar acima da média, o seu comportamento precisa ser acima da média. E para você ser acima da média, todas as suas atitudes são acima da média. Se a manada está indo para cá, bicho, você está indo para lá.
Você está indo diferente, está pensando diferente. Se é para pensar igual, você parou para pensar que você não precisa estudar tanto? Se é para você ficar reproduzindo e todo mundo está reproduzindo, não tem porquê você investir na sua educação, investir na sua pós-graduação, investir em 1000 cursos, estudar. Para quê? Você vai fazer o que todo mundo está fazendo? Se você quer fazer a diferença, o seu comportamento precisa ser diferente. A sua maneira de agir precisa ser diferente. Não saber só na teoria e não colocar em prática. Então eu falei isso também algumas aulas atrás, que tem muito professor que é tecnicamente excelente, mas não põe em prática. Então para o aluno é como se ele não soubesse, porque ele não está entregando nada. Isso é a mesma coisa. Se você sabe tudo de comportamento, sabe tudo de processo de vendas, sabe tudo que você precisa saber da parte técnica, está alinhadinho, mas não coloca em prática, é como se não soubesse. Então evita esse tipo de comportamento de manada. A galera está vindo para cá, você vai para lá. Tá? Ah, essa parte é legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no YouTube. Rubem, Giovanni, tudo bem aí? Ninguém perguntou mais nada. Vocês estão quietinhos hoje. Conhecimento, esquema Harvard. Parabéns, mestre Apolo. Pô, obrigado, Bea. Meu lema é diferente dos iguais. É isso. Exatamente. Diferente dos iguais, o lema do Bea vai de encontro que eu tô falando aqui do comportamento de manada. A manada tá igual. Bicho, você quer ganhar igual a manada? Não. Você quer dar treino porcaria igual a manada? Não. Você quer trabalhar para ganhar a mesma coisa a vida inteira? Não. Então seu comportamento não pode ser igual. Não faz sentido. Você não vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Para você ter resultado diferente, você precisa pensar diferente. Isso vai aqui, ó. Ser personal é uma decisão. Porque eu falei que é uma decisão. Ao longo do tempo, você que trabalha com personal, você não vai... Pronto, acabou seu personal. Você está na academia, você começa a pegar o aluno, 2, 3, eu comentei um pouco disso na segunda-feira, e em algum momento você vai virar personal. Só que você vai conseguir viver de personal quando você decidir ser personal. O que é isso? É uma parte delicada porque está muito linkado ao medo. E todo mundo tem medo, bicho. Eu tenho medo, passei por vários processos desses, você tem medo, e quando eu falo de medo, é medo dessa mudança profissional. Porque a primeira vez que eu tive que abrir mão, eu trabalhava numa academia há muitos anos, já era coordenador. Que vai de encontro ao primeiro exemplo que eu dei. Então meu salário na academia era superior dos meus colegas, porque eu era o líder deles. Beleza. Só que eu não estava conformado com isso, eu não estou falando nem do aspecto financeiro. Não estava conformado nem profissionalmente. Eu falei, legal, virei coordenador, estou coordenador aqui há 3, 4, 5 anos, e aí? Vou para onde? Então quando eu tive a oportunidade de começar a investir na minha carreira de personal e a desenvolver, lógico que eu tive medo. Eu falei, pô, tô ganhando bem, mais que meus bem, né? Bem entre aspas. Mais do que a média aqui da galera, da cidade, que trabalha com academia, e vou largar para trabalhar como personal? Cara, é arriscado, não é do dia para a noite, mas tinha um planejamento, uma maneira para fazer isso. Eu comentei muito rapidamente assim, concentrei os alunos de personal 4, já está ganhando mais do que você ganha na academia, e começa a aparecer a oportunidade de você atender outras pessoas, o horário da academia está te atrapalhando, cara, é hora de tomar uma decisão, e você só vai conseguir alcançar resultados melhores se arriscando. Aí o que eu acho interessante é o pensamento assim, você parou para analisar que o medo existe, você vai passar por ele. Mas se você não arriscar, também é um risco. Sacou? Tipo, nesse momento que eu era coordenador, se eu não tivesse arriscado dar um salto na minha carreira e tivesse continuado como coordenador, é um risco, eu poderia estar lá até hoje. E eu sei que se eu tivesse feito isso até hoje, eu estaria trabalhando lá sem problemas. Tipo, de boa, acomodado, ganhando a mesma coisa, sem desenvolver profissionalmente. Então eu só dei um up profissional, eu não estou nem falando de aspecto financeiro na minha carreira, quando eu tive essa difícil decisão de jogar o que a gente tem de falso, né, mais uma vez aquela mindset, né, que a gente aprende errado, de falsa estabilidade. Quando eu decidi que eu não queria mais trabalhar como coordenador, ia colocar minhas fichas como personal. E isso, galera, cada um tem um tempo. Pode ser que você esteja no meio desse processo agora, falando, pô, agora que de repente tô passando pelo vírus aqui, eu vou estar desempregado, vou ter que investir como personal e vai ter que fazer isso na marra. Ou tá no momento que você sabe que vai voltar e como vai ter muita gente que vai retomar, vai ter 1 ou 2 alunos a mais e de repente os alunos estão cobrindo já o que você ganha. Cara, cada um vai ter um processo, cada um vai ter um tempo. Pode ser que demore 1, 2 meses, pode ser que demore 1 ano, mas se você quer ver como personal, em algum momento você vai precisar tomar essa decisão. Então tomar decisão é quebrar todos os paradigmas que eu falei daquela mindset, quando eu coloquei a imagem cinza. É quebrar aquilo, é sair, é pisar do lado de lá da linha. Porque todo mundo da manada tá aqui dentro, ó, tá pensando igual. Quando você quer se destacar, você vai ter que pisar fora dessa linha. Então para pisar fora dessa linha, dá medo, porque você vai sozinho, né?
quando você tá com a manada, entre aspas, tá seguro. Isso é inerente ao nosso comportamento. O comportamento do ser humano é assim. Ele tá com outras pessoas, ele se sente seguro. A partir do momento que ele dá um passinho para fora dessa linha, que ele vai ter que se virar sozinho, entre aspas, ele tá arriscando. Porque ele tá arriscado a ganhar menos, a de repente não dar certo, a lidar com a frustração e que tipo, as pessoas falando, ele tentou e não deu certo. Precisa ter coragem, precisa ter colhão. Mas eu acho que os melhores lugares são reservados justamente para quem tem coragem. Mas quando eu falo coragem, não é loucura. É saber exatamente, é ter planejamento, saber exatamente para onde você vai e o que você quer. Então, tomou essa decisão, quer ser personal, esquece a habilidade. É claro que a gente vai ter uma média que vai ter em mente que você precisa ganhar, mas a ideia é sempre bater, sempre aumentar, sempre crescer, tá? Isso o que eu falei agora há pouco é medo do novo. Porque você vai falar assim, pô professor, eu estou trabalhando há 10 anos numa academia, eu estou como profissional aqui, eu sou responsável, eu sou coordenador, eu tenho isso aqui para mim, tá tranquilo, eu consigo pagar minhas contas. Pô, mas sucesso para você conseguir pagar as contas? Você está feliz com isso de verdade? Você consegue fazer as viagens que você quer, investir nos cursos que você quer e comer nos lugares que você quer, ter qualidade de vida que você quer, ganhando o mesmo salário? Não. Então você vai ficar o resto da sua vida só porque é estável, só porque você vai ter que passar por um processo de novo. Então quero que vocês não sejam loucos, mas tenham responsabilidade, mas sabe, se você quer viver de personal, em algum momento essa decisão precisará ser tomada. E tem critérios e ferramentas para isso também, tá? E isso eu já falei lá atrás, vai precisar de resiliência. Porque não é porque você decidiu ser personal hoje, que no próximo mês está com a agenda cheia, nossa, estou bem aqui. Não é assim. E no primeiro mês de repente está muito bom, no outro ainda não, porque está no processo de maturação. Lembra quando você entrou na faculdade? No primeiro mês, você tinha uma visão da coisa. Com um ano de faculdade, você tinha uma outra visão. Então a experiência que você adquiriu ao longo do tempo te fez enxergar de forma diferente. Para trabalhar no dia a dia é a mesma coisa. Quando você está dentro, essas dificuldades vão te fazer desenvolver e criar maneiras de crescer também. Seja estudando a parte técnica, seja estudando outras ferramentas para aplicar, seja aprendendo a vender, a atender melhor, mas você vai aprender a se virar porque não vai ter outro jeito. Você não pode ficar amarrado com o fixo lá. O novo para alguns é ainda assustador, a zona de conforto tomou conta da galera. É isso que eu falei mesmo, perfeito. Porque a zona de conforto é legal. Só que a zona de conforto, eu costumo brigar que a zona de conforto é desconfortável para mim, pelo menos. Porque a zona de conforto, para mim, é homeostase, né? Vou falar agora da nossa área da parte técnica. É homeostase, é ficar na mesma. E ficar na mesma, acho que, você quer ter essa vida mesmo, de ficar na mesma a vida inteira, fazendo a mesma coisa, indo para o mesmo lugar, indo para a mesma academia até se aposentar, ganhando a mesma coisa e passando vontade a vida inteira. Falando, se eu trabalhasse num lugar melhor, eu ganhasse mais, eu conseguiria fazer isso que eu não consigo, conseguiria ter um carro melhor, eu conseguiria viajar. Cada um tem seus objetivos, tem a sua forma de chegar ao sucesso. Estou dando aqui só exemplos que eu sei que acontecem no dia a dia. Se eu não fosse da educação física e trabalhasse como engenheiro, eu ia ganhar mais. Esquece, bicho. A educação física vai pagar mal para quem não tiver capacidade de conseguir se remunerar melhor. Então eu vou dar um exemplo de como a nossa área aqui não é preparada para isso. Porque a partir do momento que você decidiu trabalhar como personal, e eu falei isso na segunda-feira, eu quero que você tenha o seu planejamento, sua apresentação do trabalho. Não trabalhe por hora-aula, pelo amor de Deus. Muitas vezes eu falo na linguagem da hora-aula, é para ilustrar um ticket médio, não é para pensar em hora-aula. Não existe isso, eu acho um absurdo quando alguém fala assim, quando você cobra na hora-aula, a hora-aula é tanto, a hora-aula não entrega resultado. Nossa, meu vídeo foi encerrado. Então, dando sequência aqui no YouTube, porque já falei de novo mais de uma hora aqui, né? Então, hora-aula não vai entregar resultado. O aluno não vai treinar com você uma vez e vai ter resultado nenhum. Então, o que você entrega para ele é um planejamento. Para você alcançar esse objetivo, você precisa trabalhar ou treinar tantos meses no mínimo. Isso, o investimento tem tanto, porque vai ser assim, o processo vai ser esse. Você vai aprender a explicar para o seu cliente, para o seu aluno, aonde ele vai chegar, por que você vai fazer assim, por que trabalha dessa maneira, tá? E a hora-aula eu acho um absurdo porque não dá para você limitar o seu treinamento, o seu atendimento a uma hora. Pode ser que em alguns momentos o seu treino daquele dia, o seu atendimento, né? Porque eu falo treino é dividido em várias partes. Seu atendimento total demore 50 minutos, pode ser que demore 1h15, porque cada aluno tem um objetivo, cada aluno está num processo, cada aluno está numa fase de treinamento. E eu, falando tecnicamente, eu acho impossível todo mundo fazer o treinamento em 1 hora igualzinho.
para objetivos diferentes, para pessoas e perfis diferentes, não tem como. A não ser que você dê uma aula com menos resultados, né? Focado só em um tipo de coisa, que eu tenho discutido ao longo das outras aulas aqui, vou falar mais pra frente também no aspecto técnico. Então vou dar um exemplo de negociação bem simples para personal. Quando ele começa a trabalhar com personal, aí eles vão esbarrar, não estou falando daquele aluno do começo que tipo, é caro. Porque existe um perfil de aluno, eu vou apresentar também ao longo das aulas, que ele pode ser trilhardário. Ele, quando for negociar, ele gosta de negociar e ele quer ganhar, bicho, de você. Ele quer ganhar assim. Vamos supor que seu atendimento, vou chutar um valor aqui de novo para ilustrar, para ficar redondo. Você cobra R$1.000 para atender ele X vezes por semana e entregar o estado dele naquele mês. Ele é trilhardário e para ele R$1.000, ou R$2.000, ou R$15 não tem a menor diferença. Mas para ele, para a cultura dele, o ambiente que ele cresceu, o jeito que ele se comporta, é importante ele ter a sensação da vantagem. Aí ele fala assim, eu quero um desconto. Então, como que vai ser? Você vai saber em que momento flexibilizar o desconto. Eu particularmente não gosto de desconto. Porque se falar assim, eu cobro 1.000, né? Vou dar um exemplo aqui. E de repente eu vou cobrar 800, eu entendo que eu estou enganando o aluno, né? Entendo que o meu serviço vale 800, estou cobrando 800. É o mesmo exemplo que eu falei do carro. O carro vale 50 mil, eu vou negociar. Ao invés do cara ter uma margem, falar, não, tá bom, vou cobrar 30. Pô, então o cara tá me roubando 20. O desconto é uma margem plausível que eu vou explicar daqui a pouco para vocês entenderem melhor. E isso vai depender do seu posicionamento. Em que momento você está na sua carreira? Pô, Luizão, eu tô aqui, tô começando com personal, e agora eu tô investindo só em personal, não tô mais na academia, tô com 3 alunos de personal, vou pegar o 4º aluno de personal agora, pô, o cara tá pedindo lá 5, 10% de desconto. Dá para dar esse desconto para ele? Dá. Você consegue flexibilizar para ele. Aí você vai avaliar algumas coisas que eu vou comentar aqui, mas dá para flexibilizar. Por que vai depender do seu posicionamento? Não é só esse tipo de posicionamento, mas seu posicionamento de carreira. Se você é um personal que já é muito reconhecido quando no lugar que você trabalha, no ramo que você atende, que está com a sua grade cheia de aula, faz sentido você diminuir seu valor? Faz sentido você agir até errado com os outros alunos que estão acostumados a pagar um valor médio aqui, você vai cobrar do outro aqui? Não faz nem sentido, né? Então o seu posicionamento tem que ser nesse sentido assim, como você está posicionado no mercado. Isso não quer dizer que se o cara pagar menos, você não vai de repente flexibilizar, né? Abrir uma outra possibilidade para ele, pô, nesse momento eu não consigo te atender por esse preço. Mas eu posso, de repente, abrir um horário da tarde aqui, que é um horário morto, horário mais calmo. Que até as academias fazem isso, né? Horário, sei lá, 14 horas é mais em conta. Mas um horário nobre, um professor que está bem posicionado no mercado, está com a agenda cheia, não faz nem sentido ele diminuir, não tem porquê. Mas se porventura você fala assim, não, Luiz, eu conheço esse aluno há 1000 anos atrás, já conheço ele, já treinou comigo e voltou, e na época ele pagava tipo 5% a menos, porque tem esse perfil do aluno, né, que nem eu falei, pode ser trilionário, mas ele quer tirar uma vantagem. Você fala assim, não, beleza, vou dar um desconto para você então. Mas o desconto, eu falei isso também na outra aula, quem está acompanhando sabe, eu falei que o negócio só funciona quando ele é bom para os dois lados. E aqui vai ser o desconto do ganha-ganha. Como funciona o desconto do ganha-ganha? Você fez o planejamento mensal para ele que custa tanto. Ele quer um desconto de 10%, por exemplo. Você fala, beleza, fulano, eu vou te dar esse desconto de 10%, mas você não terá direito à reposição de aula. Ou, no acordo que você fez com ele no contrato lá, você tem direito a repor 2 aulas por mês, esse mês você vai poder só repor 1 aula se porventura você perder. Ou, quando você sair de férias, você tem, para continuar com o seu horário, você tem que reservar pagando 100% da aula. Ou seja, você tem que criar estratégia de um jeito que fique bom para os dois lados. Tá bom, ele vai pagar menos, mas se porventura ele perder uma hora e você não repor, você já cobriu esse custo, entendeu? Então ganha-ganha é isso. É a mesma coisa de quando você vai comprar um carro. Você quer lá um desconto, o cara vai te dar e falar, não, eu consigo chegar nesse desconto, mas eu vou tirar a direção hidráulica. Se você avaliar que é interessante para você, você vai aceitar. Ou você fala assim, não, direção hidráulica para mim não dá para tirar, eu preciso que você tire outro componente. Se ele tirar outra coisa e ficar legal, você chega no meio campo e fecha. É a mesma coisa para você, vai oferecer para ele, ó, posso tirar isso. Se ele enxergar que isso é bom para ele, fecha e beleza. Então perceba que é uma ferramenta extremamente simples e eu tenho certeza que a nossa área não aplica e não usa simplesmente porque a gente não tem esse tipo de reconhecimento, né? Esse tipo de conhecimento não, esse tipo de conhecimento. Então, precisa ter em mente sempre... eu falei aqui, não espelhei, vou só espelhar aqui, tá, gente? Desculpa que eu achei que estava espelhado. Para ilustrar o que eu estou falando. Então, quando eu falei do desconto, né?
quando o cara pede desconto, como que você vai fazer, depende do posicionamento, que momento você está e do desconto do ganha-ganha. Sempre que você gerar o desconto, você precisa de ganhar de um lado. Se o aluno ganha de um lado, você precisa ganhar do outro para os dois ficarem felizes e sair um negócio legal para todo mundo, tá? Então não existe essa política do ganha-ganha, tipo, só o aluno ganha, só ele tem vantagem. Ou só você ganha, só tem vantagem. Tipo, você não tem conhecimento, tem posicionamento nenhum e quer cobrar X também. Por isso que eu falei que o caro é muito relativo. O caro está na sua cabeça e não na cabeça do seu aluno que você vai atender. Principalmente quando você já entende o perfil de cliente que você quer atender. Tá? Aí eu vou voltar agora ao início da aula. Treinador ganha mal ou não está preparado para ganhar bem? Você percebeu que ao longo da aula eu forneci alguns dados, algumas problemáticas do dia a dia que mostram pra gente claramente que não é que ele não tá, que ele ganha mal ou que a nossa área paga mal. A gente ou a pessoa não está suficientemente pronta para ganhar bem. Por quê? De repente ele tem muito... Eu falei que o quadrado é infalível porque ele sempre mostra isso. De repente esse profissional, ele tem um conhecimento monstruoso, ele sabe muito, tem graduação, 2 pós, 10 cursos internacionais, não sei o que, bom... Tem a metodologia dele, desenvolveu, o cara é fantástico, ele dá resultado para o aluno dele, maneiro. Mas o atendimento dele é péssimo. Então ele não está nem pronto para atender o aluno, para abordar o aluno, para receber o aluno. Se o atendimento dele é péssimo, o processo de vendas também vai desencanar, não vai funcionar legal. Então se ele não tem atendimento e não tem vendas, perceba que não vai fechar outro quadrado do sucesso, que é o resultado. Nada mais é que o resultado. Ou ao contrário, aquele cara que, nossa... atende bem, super comunicativo, a galera adora ele no ambiente que ele tá, vendedor, fala pra caramba, até passa do ponto, enche o saco, é legal. Mas a metodologia e o conhecimento deles são coisas pobres. Não vai funcionar. Porque pode funcionar no primeiro momento, mas não se sustenta. Porque esse profissional não vai trazer resultado, não vai saber desenvolver bem as aulas, serão provavelmente treinos repetitivos, chatos, monótonos e até que pode chegar a machucar o cliente dele. Então uma coisa está muito amarradinha com a outra. Então quando a gente entende, muda nosso mindset que tipo, nossa área não paga mal. A gente só não ganha o que gostaria de ganhar simplesmente porque não está pronto ainda. Então para você que está assistindo esse vídeo, eu gostaria que você refletisse isso. Você não está ganhando bem hoje, não está ganhando o que você gostaria porque realmente a nossa área é ruim ou porque você não está pronto o suficiente, tá? Então, na próxima semana, a segunda-feira, estarei de volta às 20h31 trazendo mais coisas. Vou ver se no YouTube tem mais alguma coisa. Rubens falou que por enquanto tranquilo, acho que foi daquela hora que eu perguntei, né, Rubão? Então, para fechar, deixar o pensamento aí, no meio da dificuldade, encontra-se oportunidade. É basicamente isso. A gente está num momento difícil, está num momento que vai passar. Não quero ser o cara oba-oba que fala, nossa, quando mudar vai ser mil maravilhas. Não vai ser difícil, mas vai ser mais difícil ainda para quem não estiver pronto. Vai ser mais difícil ainda para quem não tem conhecimento, mais difícil ainda para quem não vai saber aplicar tudo que eu tenho comentado aqui ao longo das aulas, tá? Não porque eu sou o dono da verdade, longe disso, a minha ideia é tentar contribuir só, mas eu estou trazendo aqui não só a parte técnica, mas a experiência de muitos anos que eu sei um pouquinho do mercado fitness, como ele roda, como ele funciona. Então nesse momento de dificuldade, encontre essa oportunidade para isso. Você está estudando? Você quer trabalhar com personal, você quer trabalhar no box de crossfit, você quer trabalhar com levantamento de peso, você quer trabalhar com emagrecimento, quer trabalhar com musculação, beleza. Você está afiadíssimo nessa parte técnica, você sabe tudo do processo, como que você vai transformar isso em dinheiro? Se não sabe, é o momento de participar mais aqui, de interagir, trocar informação, que eu tenho certeza que se você se preparar, você vai estar fora da manada, porque todo mundo vai sofrer. A manada vai sofrer, quem for diferenciado vai sofrer, mas quem for diferenciado vai estar um passo à frente, vai estar do lado de lá da linha, vai conseguir trazer mais resultados e, consequentemente, continuar crescendo e desenvolvendo na nossa área, tá? Então, só para fechar a pergunta, eu não acho de verdade que a educação física paga mal. Eu acho que nós profissionais fomos forjados a não aprender, a desenvolver, a crescer, a ganhar bem como a gente merece, tá? Espero ter contribuído nessa aula. Aguardo vocês na próxima semana às 20h31. Se vocês não se inscreveram no YouTube, se inscrevam, porque é importante principalmente para compartilhar o conteúdo. Aguardo vocês na próxima semana. Hasta!